Queria também hoje falar um pouquinho. O último vereador inscrito é o vereador NMD do Carmo. E eu vou falar antes do vereador N, vou deixar o N para fazer o encerramento do seu pronunciamento. Mas eu queria aqui, quando foi apresentado um requerimento para a audiência pública, para que esta casa ela possa discutir os vereadores de Pacatuba, os vereadores de Maracanaú, o prefeito de Pacatuba, o prefeito de Maracanaú, que receberão convites para discutir a construção daquelas pontes que limitam os dois municípios, Pacatuba e Maracanaú. Temos as pontes ali no setor H, temos a ponte lá no setor F, lá na 15. Enfim, nós temos que buscar uma alternativa, até para a questão da mobilidade da nossa cidade. Nós temos que discutir nesta audiência pública a questão daquela obra do Metrofor, que hoje prejudica boa parte da população que mora no Vila das Flores, que mora no São Francisco e no Santa Marta. Para você chegar nessas duas comunidades, você tem que deslocar por dentro de Maracanaú até chegar nessas comunidades. E aí, nós temos uma obra que está sendo construída, primeiro começando ali na Avenida B, ali em frente o ex-vereador Andrade, uma estrada carroçal, que dá acesso lá na frente, uma obra que está sendo construída pelo Metrofor, que faz o contorno naquela estação de manutenção do Metrofor, ultrapassa o trilho e passa lá para o Horto, facilitando então com que fique muito mais próximo do São Francisco e Santa Marta, fazendo com que a gente, evitando assim que a gente possa ultrapassar, ter que usar toda a vida, que sair para o conjunto Santa Marta e São Francisco, ter que passar dentro de Maracanaú. Então nós vamos trazer esse assunto nessa audiência pública também. E essa audiência pública deverá acontecer na próxima terça-feira. A casa já está autorizada a enviar os convites para convidar aí as duas partes, os dois municípios, para fazer uma discussão sobre essa parceria na construção dessas duas pontes. Fica aí um grande impasse. Quando a coisa existe no limite entre os dois municípios, um município fica esperando pelo outro. Geralmente Pacatuba espera por Maracanaú e Maracanaú espera por Pacatuba, e aí fica nesse impasse, ninguém sabe de quem é a responsabilidade por conta disso. Então, para tirar essa dúvida logo, a gente vai sentar com os dois municípios para discutir essa questão da parceria, né, entre os dois municípios para o alargamento dessas pontes, as pontes estreitas. Mas eu queria também dizer aos nobres vereadores que eu fiz hoje uma ligação para a Freticar. Esta casa ela tem trazido grandes debates, audiências públicas, várias audiências públicas já ocorreram nesta casa, discutindo a questão do transporte. Nós tivemos a audiência pública, por último, lá na rodoviária de Pacatuba, tivemos a presença do pessoal da ACE, da Agência Reguladora dos Serviços Públicos, delegado do Estado de Ceará. Nós tivemos a presença de dois representantes do DETRAN, entre eles, um deles, me recordo aqui, o Joaquim. Nós não tivemos a presença da empresa Freticar, ela não
sequer mandou um representante dela para esta audiência pública. Nós tivemos o prefeito municipal que participou dessa audiência pública, os secretários, a Câmara Municipal, vereadores, inclusive, de Guaiúba, que foram convidados para participar dessa audiência pública. Também existe interesse na redução do preço da passagem. E hoje eu tive, pela manhã, como a coisa está ainda morna, e para não esfriar essa questão, porque não consegui até hoje, e não digo isso, não consegui engolir até hoje a empresa Freticar, que ela está fazendo com o povo da nossa cidade, resolvi então ligar para o Gadelha, da empresa Freticar, para saber do Gadelha como é que estava a situação, a proposta que tinha sido apresentada pelo município na redução do preço da passagem. E o que ele me respondeu foi que a culpa de tudo isso não é da empresa Freticar, não é dele. E atribuiu a culpa ao prefeito municipal como na questão de uma imposição que o município, que a empresa fez para que os ônibus da Freticar entrasse no município, saindo ali pelo açude do Piripau, chegando até a Cefaz, pegando a CE 060. E depois apresentou uma outra proposta, dizendo que continuava percorrendo ali na Manuel Medeiros, indo até o Casimiro, Capitão Manuel Medeiros, entrando ali na escola Casimiro, e aonde tem aquela passagem de nível, a prefeitura deveria, então, fazer o acesso para que a empresa passasse até ali, entendeu? Porque se fizer isso hoje, ele não consegue passar, porque... E aí foi apresentado também uma outra alternativa, que era mais 50 metros, mais ou menos, aquela passagem de nível, um pouco mais adiante, que já é plano fazer ali uma obra de calçamento para que a empresa saísse ali depois do Piripau, pegasse ali até a Cefaz e saísse na CE. Só que ali é terreno, entendeu? Terras devolutas da União. São terras pertencentes à Transnordestina. E aí o município vai construir numa área que não lhe pertence. Está aí o grande impasse que foi criado. Mas o que me deixou mais triste foi a resposta do Gadelha, que representa a empresa, atribuindo que não era responsabilidade dele essas coisas, e atribuiu ao município de Pacatuba a solução do problema. E eu pensando aqui, uma forma de resolver esse problema, se fosse a minha decisão, eu não ia permitir mais que essa empresa entrasse no município de Pacatuba. Que ela não passasse nem próximo da cidade de Pacatuba. Tamanha arrogância e a prepotência daqueles que fazem essa empresa. Cobram uma passagem absurda no valor de R$ 5,95 ao cidadão, à cidadã que se desloca para Fortaleza, para o trabalho, para estudar, fazer sua faculdade, e na hora de sentar na mesa, não ouvi o apelo da Câmara Municipal, não ouvi o apelo do maior chefe do município, que é o prefeito municipal. Espera aí. Nós não podemos aqui assistir de camarote, ficar somente na plateia, as coisas acontecendo e a gente batendo palma, não. Nós temos que agir. E agir rapidamente. Agir muito rápido. Não esperar que sejamos procurados pela empresa, que ela venha aqui sentar conosco para reduzir preço de passagem, não. Ela que tem a obrigação, a empresa tem que a obrigação de reconhecer que ela não paga um centavo de imposto ao município de Pacatuba e que ainda vem com exigências para a redução do preço da passagem. Nós ligamos para o Pedro Correia, liguei para o Pedro Correia, e conversando com o Pedro Correia foi e disse: Adileno,
A empresa Via Metro, ela faz a linha Pavuna-Fortaleza. E o usuário dessa linha paga R$ 2,85. Chamamos o presidente da cooperativa dos transportes regulares de Pacatuba, o Adeildo Albuquerque, e pedi para que ele reduzisse o preço da passagem daqui para Pavuna. E ele prontamente disse que tinha condição de fazer a passagem, o preço da tarifa a R$1. Então, se nós pegarmos um transporte aqui, dentro de Pacatuba, dentro da sede, da rodoviária, até a Pavuna, se paga R$1. E os ônibus da Via Metro fazem o restante do percurso para Fortaleza. Os ônibus ficam parados ali próximo ao posto de gasolina, pega o passageiro vindo da Topic, a Topic passa ali no posto, retorna para Pacatuba novamente, e ele fica na Pacatuba, Pavuna, e levando o passageiro, a Via Metro leva o passageiro. Com isso, o usuário do transporte de Pacatuba, da Frete Car, ao invés de pagar R$ 5,95, ele vai pagar apenas R$ 3,85. Tendo aí um lucro, né? Um lucro não, uma redução de R$ 2,05, que é R$ real com R$ 2,85, dá R$ 3,85. R$ 5,95. R$ 2,10. Portanto, esta casa gostaria de contar com apoio só de ida, R$ 2,10 para ir, R$ 2,10 para voltar. Tem aí uma diferença de R$ 4,20 no bolso do trabalhador e daqueles que fazem faculdade. Portanto, gostaria de pedir o apoio desta casa. Já conversamos com o prefeito já autorizou, e nós precisamos contar com o apoio desta casa. E nós temos, não estou incitando a violência não, longe de mim querer fazer isso. Mas nós temos que enfrentar a empresa Frete Car que está fazendo isso com o povo de Pacatuba. Esta casa não pode se furtar, nem se esquivar de lutar, entendeu? Pela população da nossa cidade que está sendo prejudicada. E não permitir que esta empresa, ela chegue até a rodoviária de Pacatuba. Ela tem que seguir o trajeto dela pela CE 060, do jeito que ela vem de Redenção, sei lá de onde é que ela vem, passar direto para Fortaleza e acabou-se. Nós temos que se preocupar, não é com a empresa Frete Car, nós temos que se preocupar com a população da cidade de Pacatuba que está sendo penalizada. A empresa que se ela quiser, que ela tome as providências dela, mas o nosso município, a nossa cidade, ela tem que se posicionar com relação a isso. Nós não podemos aceitar o que a empresa Frete Car está fazendo com os passageiros de Pacatuba, maltratando esse povo. Nós não podemos fazer isso. E esta casa, eu tenho certeza, que é função do vereador proteger os interesses da maioria da população da nossa cidade. Portanto, quero pedir apoio a esta casa, já pedi apoio ao prefeito municipal, o prefeito já concordou, e nós vamos, então, elaborar um plano estratégico para a gente poder atender a população de Pacatuba com decência. Com decência. Garantir o direito a essas pessoas de ir e vir com custo menor. Essa é uma proposta decente para a nossa cidade. Gostaríamos de conceder uma parte à vereadora Selma. Vereador Edileno, eu, assim, concordo, tá certo? E apoio aí, porque, na verdade, Pacatuba, os usuários de ônibus, o ônibus público, toda a vida, né? Viveu essa situação complicada.
Mas é importante a gente também ver todos os lados, tá certo? Por quê? Porque o transporte frete car, ela tem uma concessão, tá certo? Aonde o Detran, ela tem competência de dizer o destino por onde o ônibus vai passar. Não é o município que vai dizer por onde o ônibus vai passar. Já existe essa definição, tá certo? Que o ônibus vem, a linha entra, tá entendendo? Não pode se mudar isso aí, tá certo? Porque já existe isso aí. Tem a questão também que o ônibus, ele vem no ACE 060, que é do Estado. Nós podemos intervir na questão da rodoviária, você está entendendo? Na questão da rodoviária e tudo mais. Mas mudar a rota, pronto, mudar a rota, ele tem que rodar de acordo com a autorização que ele tem, não, de acordo com a autorização, tem que ver como é essa linha, que foi autorizado pelo Detran, tá certo? Porque Detran o Estado, né, que deu a concessão, tá bom? E tem que correr, para que a gente não seja, que não venha justiça, que não venha DE, tá certo? Prender, eu tô falando assim, só por precaução, para que não haja o DE que venha prender as topics, né, o transporte alternativo. Vossa Excelência, tome essas precauções de pegar qual é a linha que é autorizada a freticar, usar Fortaleza, Guaiúba. Não, só o trecho Pacatuba, tá certo? E tem que obedecer a esse trajeto, ele tem que obedecer esse trajeto, tá bom? Porque já tem autorização prévia. O outro fato que Vossa Excelência tem que ver, porque quando, na época da Munguba, a gente fez isso aí, teve questões judiciais também. É bom que tem. Foi carro preso, foi confusão demais, entendeu? Então, para que não haja isso aí, Vossa Excelência veja a questão do trajeto, tá certo? Que está autorizado pelo Detran e pelo Estado, né? Que é a concessão pública, e veja também a questão do transporte alternativo, porque se ela for por dentro, tudo bem, é município que autoriza isso aí. Mas se ela for na CE 060, veja a questão jurídica, veja a questão da legalidade, tá certo? Para que as topics, os transportes alternativos, porque o empresário é forte. O empresário tem uma banca de advogados só para defender os direitos deles. Entendeu? E como é específico e como é muito forte à frente, entendeu? Então, nós não somos do ramo. Então, nós temos que criar essa proteção, essa área de proteção, para não prejudicar as pessoas do dono dos transportes alternativos. É só esse parêntese que eu queria fazer e pedir para que o transporte alternativo não seja prejudicado, para que não haja uma briga jurídica, tá certo? Porque nós vai ser a briga do gatinho contra o leão, tá certo? O empresário, ele não brinca. Vamos comprar essa briga, vereadora Selma. Não, se for para brigar, nós vamos brigar. Eu acho salutar. Seja lá na justiça, seja lá onde for, nós não vamos brigar a luta, pelo direito do povo de Pacatuba. Mas que não seja uma luta desigual. Uma luta desigual, tá certo? Era só esse parêntese que eu gostaria de fazer. Vamos ouvir o vereador Pedro Corrêa. Vir por dentro, ficaria dentro do seu território, dentro da Pavuna, território da Pavuna, e o pessoal da Munguba passava para o lado da pista, que era Pavuna, o Pavuna pegava transporte. O que eles fizeram? Mas será que eles podem mandar? Eles podem mandar na Pavuna? Mas onde foi que eles botaram o carro do Detran? Onde foi que eles colocaram o carro do Detran para proibir o Pavuna entrar onde foi? Foi na Pedro Sarroriz. Dentro da Pavuna, o Detran ficou dentro da Pavuna, naquela praça,
para não deixar o Pavuna entrar lá para dentro do seu próprio território, dentro da sua própria linha. Na sua própria linha. Está entendendo? Agora, se nós temos uma linha Pacatuba-Pavuna, que é o alternativo, e deixa o pessoal dentro da Pavuna, o frete car vem na sua linha e leva, eles vão proibir que o frete car entre, eles vão ficar lá dentro da Pavuna, o Detran lá multando. Não, aí é uma questão de lei. Se a linha que pertence à frete car é na CE 060, mas o alternativo leva também até a Pavuna, que tem seu direito. Seu direito. Lá dentro da Pavuna, a frete car passa e leva o usuário. Só que, o que foi que aconteceu, vereadora? Eles resolveram reduzir a passagem. Não foi isso? Eles resolveram. Quando eles viram que eles perderam o passageiro, além dele botar a viatura lá dentro da Pavuna, eles abriram mão da passagem Munguba a Fortaleza. E aí nós entramos nessa luta. Eu, vereador, eu tenho muito conhecimento com o pessoal da Nossa Senhora de Fátima, e nós vamos dar uma pança para ver se a gente consegue reduzir a passagem. Sem nem conversar com o frete car. Nós fizemos a nossa parte, ela conversou para a gente as estradas, fizemos um retoque lá na carroçada, né? E a Nossa Fátima entrou ali, de frente o Pedrinho ali, Pedrinho que chama, né? Ficava naquela igreja, e o frete car, sem ninguém da Munguba. Ora, todo mundo correndo para passar mais barato. Vereador, todo mundo querendo para passar mais barato. Vereador Pedro Corrêa, e foi resolvida essa parte. Reduzir a passagem. Reduzir da Munguba a Fortaleza ou a Munguba Ceasa, foi reduzido para poder não conseguir mais o usuário ir para a Nossa Senhora de Fátima. Vereador, me deu uma parte? Pois não. Já está aqui. Dentro do que o vereador está falando... Depois da vereadora Selma, a parte... Depois de Vossa Excelência, o vereador Vicente. Pronto. Entendeu? Então, o que o vereador está falando foi a verdade. Tá certo? O que aconteceu. Mas a empresa, era a empresa Nossa Senhora de Fátima, era? Era Nossa Senhora de Fátima. Era a empresa Nossa Senhora de Fátima contra que na época não era frete car. Era Redentora. Era a mesma coisa. Que hoje mudou só de dono. Era a mesma empresa. Mas era Nossa Senhora com a Redentora. Quando a gente resolveu fazer isso, pegar o passageiro e levar para dentro do território, mesmo assim o empresário questionou. Por que ele questionou? Porque ali o passageiro estava sendo transportado para uma outra empresa, você está entendendo? Embora que estivesse no território da Pavuna, mas o empresário questionou, fotografou, provou, entendeu? Como estava havendo esse transporte, tirando o passageiro da empresa, e ele se achou prejudicado, claro, denunciou, tá certo? Denunciou e foi uma confusão contra Nossa Senhora de Fátima, tá certo? Contra outra empresa, tá certo? Então, o que eu quero colocar para Vossa Excelência, que isso foi feito e nós conseguimos, mas o que eu estou querendo colocar para o nobre vereador Edileno Matos é o seguinte, que nós podemos fazer, mas correndo risco. Correndo um risco. Correndo um risco do transporte alternativo, o empresário dizer que ele tem porque realmente o empresário, ele está direito. Ele está direito. Nós, município, e os usuários é que não está aceitando. E com razão. Agora, quem tem poder de resolver essa questão do transporte público, que deveria ser licitado? Porque se o governo do Estado pegasse o transporte público de todo o Estado do Ceará e licitasse, como diz a lei, nós não estaríamos hoje passando por isso. Por quê? Porque o transporte licitado ia melhorar a qualidade, que é a lei da concorrência, tá certo? Ia diminuir o preço, com certeza. Quem apresentasse a melhor qualidade e o melhor preço, ganharia, tá certo? A licitação e ganharia o direito de fazer a linha. Então, o empresário, ele está sendo beneficiado
E ele não tem nada de errado. Se eu vendo bombom, se eu não tenho concorrência, eu tenho o direito de vender uma marca do bombom, eu vou diminuir o preço por quê? O senhor está entendendo? Então, o que eu quero colocar aqui é que o transporte público pode ser resolvido, o governo do Estado pode resolver da hora que quiser, Mas fazendo a licitação, como diz a lei. Mas Tá eles certo? reduziram a passagem, eles reduziram. Pronto, isso aí nós podemos provocar, para que haja uma negociação por parte do empresário. Mas que ele está errado, ele não está, ele vive de lucro. Pronto, mas deixa eu lhe dizer. Então, isso é alternativa. Mas isso não quer dizer que essa alternativa não pode ser protegida, cercada de ações que não venha prejudicar o pobre do transporte alternativo, que não aguenta, o empresário os empresários do transporte público. Com alternativa aqui, não. Então, eu sinceramente, sou favorável agora, com essas precauções, de não prejudicar o coitado do transporte alternativo, que já vive sacrificadamente. Mas quem vai fazer o transporte dos passageiros é o transporte alternativo de Pacatuba. Qualquer que seja a luta, ela é salutar. Muito obrigada aí pela parte, vereador. Eu queria antes passar para o vereador Vicente, entendeu? O Estado vai licitar, sim, as linhas do transporte da região metropolitana. É tanto que estão provado isso que o transporte daqui de Pacatuba não vai chegar mais o seu destino final. Ele vai chegar até o Balão do Mudubim, retorna dali, e ali tem um sistema integrado, uma única passagem, e o passageiro vai para Fortaleza. Mas enquanto isso não ocorre, eu sei que a vereadora Selma, ela mostra assim o lado, entendeu, preocupante e tal, aquela coisa toda. Mas se a gente fosse preocupar, entendeu, vereadora, com essas ações, nós estamos trabalhando dentro do município. Licitação a nível de Estado, entendeu? Vai beneficiar, é evidente, a população de Pacatuba, de um modo geral, em todas as cidades, do cinturão da região metropolitana, Fortaleza, enfim. A questão da licitação do transporte aqui do município vai melhorar o transporte, evidente, deve melhorar, mas o passageiro que sai daqui de Pacatuba para ir para Fortaleza é de responsabilidade do Estado. Nós não temos uma linha de transporte no município. Nós não temos. O único transporte que nós temos na cidade é o transporte regular, transporte alternativo, que supre a carência, a falta de um transporte coletivo. A empresa que atende a cidade de Pacatuba, tanto a Fredcar como a empresa Viamet, são empresas concessionárias do Estado. Não foram licitadas também para hoje estarem assistindo às cidades. Elas são empresas que receberam a concessão para isso. E a concessão de uma empresa é para rodar onde? Na CE. Tão provado que isso é verdade, que as rodoviárias que são feitas em todos os municípios são rodoviárias próximas de CE. Próximo de CE. As rodoviárias são feitas exatamente por esse motivo, para vir pegar o passageiro. Nós tínhamos uma linha anterior de ônibus aqui, que era Pacatuba-Fortaleza. E era Fortaleza-Pacatuba. E essa linha hoje, ela não existe mais. O que o passageiro de Pacatuba pega uma carona no ônibus da Fredcar, vindo de Redenção, vindo de Guaramiranga. Essa linha em Pacatuba, ela não existe. O que não podemos aceitar é a pessoa que vem no município, que a gente discute a questão do preço da tarifa, pede a sua redução para beneficiar a população e sequer faz um estudo, apresenta aqui uma contraproposta e vem querer exigir do município que ele faça a parte dele, em detrimento de quem tem que fazer é a empresa. E o transporte que nós temos hoje não pode ser proibido de rodar no município, não. O transporte alternativo, quando a lei foi criada, ela tem que atender os distritos. E o transporte que sai daqui da sede Pacatuba, da rodoviária, que entra na Pavuna,
ela vai lá dentro e deixa o passageiro lá, e o passageiro pega o transporte da Via Metro. Qual é o problema? Não tem problema algum. Não vejo por que hoje a preocupação de ações na justiça, que porventura que vem essas ações. Nós temos que estar preparados. Nós temos que ter as ações. Se eles entram com a ação judicial, a gente vai lá e peita eles também. Porque o transporte é o transporte, nós estamos cometendo nenhuma irregularidade no município de Pacatuba, não. Nós não estamos... os transportes alternativos, eles já têm a linha e andam pela CE 060. Eles vão continuar fazendo o mesmo transporte. Ele não vai ter preciso mudar para canto nenhum para poder fazer o transporte dele, não. Agora, se ele deixa o passageiro lá na Pavuna para pegar o outro transporte, aí vamos ser penalizados. Não pode. O município não pode ser penalizado. Eu queria que ele encontrasse a prefeitura, a Freticar, os juristas da Freticar, os advogados da empresa, que viesse aqui com essa conversa e dizer que o município de Pacatuba está prejudicando. Pelo contrário, está melhorando a vida do usuário de Pacatuba, que são transportados diariamente. E que está sendo valorizado o transporte alternativo da nossa cidade também. De forma nenhuma está sendo prejudicado nenhum pai de família do transporte alternativo, até porque vai aumentar a frequência, a rota, vai ficar até a Pavuna e volta, até a Pavuna e volta, e as outras linhas continuarão para o Gereissati, do jeito que as linhas estão hoje. Não vai mudar absolutamente nada. Simplesmente nós temos que encontrar alternativas e nós estamos abertos. Se encontrarem os vereadores, encontrarem outras alternativas melhor do que essa apresentada, teremos a oportunidade de discutir isso. O que nós podemos é nos calar e aceitar as coisas como elas estão, de forma alguma. Ouviremos o vereador Vicente Paulo. Senhor presidente, eu queria lhe parabenizar por essa atitude, a atitude do prefeito e a coragem de todos. Porque se essa atitude já viesse da gestão passada, eu acho que já tinha sido resolvida. Se, caso houver medo de brigar pela nossa comunidade, a comunidade essa qual que vem sofrendo por essa empresa, com medo de empresário que quer massacrar, o município dá uma rodoviária, acolhe a empresa, e a empresa só quer massacrar, eu não acredito que a gente não vá se curvar, não. Eu acredito, sim, presidente, que em qualidade de justiça nenhuma, nós perderemos essa causa. Porque está em vista clara, que essa empresa é apoiada por certos órgãos que só vem atrapalhando e que vem barreirando e dificultando cada vez. Onde a gente anda, a gente nota dessa forma. É vergonhoso a participação desses órgãos do governo, que ficam até cobrindo o salário dessa empresa. Eu acho vergonhoso essa situação que nós estamos vendo aqui, onde qualquer órgão do governo que a gente anda apoia uma empresa dessa. Vamos botar essa causa para frente, vamos para a justiça, vamos resolver isso com responsabilidade, por quanto que não prejudique a nossa comunidade. Vamos fazer esse estudo, se realmente é possível a Stopic entregar o nosso passageiro na Pavuna, se a gente realmente possa vencer esses obstáculos. Agora, eu acho que ficar calado e baixar a cabeça não é o caminho, não. E eu acredito que essa casa aqui, todos concordam, e vamos para frente mesmo. O prefeito já deu o apoio, Câmara e Prefeitura, e vamos para a briga. Empresário nenhum não faz medo da gente, não. Vamos para frente. E boa tarde. Agradeço a participação aí, a parte dos vereadores Pedro Corrêa, da vereadora Selma e do vereador Vicente Paulo de Lima.